Olá, benditos! Como vocês já passaram pelos estudos de Mateus e Marcos, hoje nós não vamos focar no que se repete, mas sim no que só Lucas nos conta. Combinado? Lucas, como médico e historiador, traz detalhes de sensibilidade e humanidade que os outros dois não enfatizaram. Ele não quer apenas narrar os fatos da traição e da prisão, ele quer que nós sintamos a atmosfera emocional daquela noite. Vamos então ao antepenúltimo capítulo da nossa série. A primeira diferença que notamos logo no início é a explicação de Lucas sobre a traição. Enquanto os outros destacam o acordo financeiro de Judas, Lucas é direto. Ele diz que Satanás entrou em Judas. Lucas nos mostra que o que acontecia ali não era apenas uma transação política ou pessoal, era uma guerra espiritual de alto nível. Judas não apenas cedeu à ganância, ele abriu uma brecha para o próprio mal. Em momentos de crise institucional, o instinto humano é salvar a própria pele ou tirar vantagem do caos. Jesus vinha falando de morte e destruição e não de um reino político glorioso e imediato. A brecha do coração de Judas foi o desapontamento. Ele esperava uma coisa e recebeu outra. E se a instituição, no caso o grupo de Jesus, não ia lhe dar o que ele queria, então ele a venderia para quem pagasse melhor. Na sequência, Jesus envia Pedro e João para prepararem a Páscoa. Depois de tudo pronto, eles chegam ao cenáculo e Jesus se põe à mesa com os apóstolos. Lucas registra uma frase de Jesus que não está nos outros evangelhos. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Percebam a humanidade de Jesus aqui. Ele sabia o que o esperava e sentia necessidade da comunhão com os seus amigos. O foco de Lucas aqui é a intimidade à mesa. E não se tratava tanto de ele estar se despedindo dos seus discípulos, mas sim de ter chegado ao ponto central da sua vinda ao mundo, instituir uma nova aliança com os homens baseada em seu próprio sacrifício. Outro diferencial importante: Lucas menciona 2 cálices. Historicamente, a ceia pascal era dividida pelo consumo de 4 cálices de vinho, cada um baseado nas promessas de libertação de Deus em Êxodo capítulo 6. Eu vos tirarei, eu vos livrarei, eu vos resgatarei e eu vos tomarei. Mas Jesus só usa 2 cálices. Ao analisarmos os versículos 17 e 20, conseguimos identificar exatamente em que ponto da liturgia judaica Jesus introduz o significado da nova aliança. O primeiro cálice é o cálice da santificação, que abre a refeição. Jesus o recebe, dá graças e pede que seja repartido entre eles. Note que aqui ele ainda está seguindo o rito tradicional, mas já prepara o coração dos discípulos para o fato de que ele não beberia mais do fruto da videira até que viesse o reino. Depois ele dá graças pelo pão ázimo e reparte entre eles. E então ele pega o segundo cálice, que seria já o quarto e último cálice do ritual judaico. Lucas destaca que Jesus pegou este cálice depois de ter enceado. No rito judaico, este é o cálice da redenção ou da aceitação. É exatamente aqui que Jesus faz a ruptura profética. Ele pega um elemento que já existia no ritual e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Lucas, com seu olhar atento aos detalhes, nos mostra que Jesus não interrompeu a Páscoa. Ele a levou ao seu nível máximo, tomando o cálice da tradição no início, para honrar o passado, e tomando o cálice da nova aliança no fim, para garantir o nosso futuro. Depois, Lucas nos traz um detalhe quase inacreditável. Logo após a ceia, os discípulos começaram uma discussão sobre quem seria o maior entre eles. Mateus e Marcos colocam discussões parecidas em outros momentos da caminhada, mas Lucas destaca que eles fizeram isso naquela noite tão solene. Jesus os corrige com uma doçura que é a marca de Lucas. Ele não os expulsa, ele se coloca como aquele que serve.
Lucas quer mostrar que no reino de Deus a autoridade não se mede por templos ou posições, mas por quem está disposto a lavar os pés e servir à mesa. O trecho dos versículos 31 a 38 é um dos pontos altos exclusivos de Lucas. Jesus olha para Pedro e diz: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Vejam a diferença. Em Mateus e Marcos, vemos apenas o aviso da negação. Em Lucas, vemos a intercessão de Jesus. Jesus não estava apenas prevendo a queda de Pedro, ele estava sustentando Pedro em oração antes da queda. E a ordem de Jesus é específica. Quando você se converter ou quando você voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Isso nos ensina que o erro não é o fim, mas um processo de aprendizado para ajudar outros. A seguir, Jesus lembra aos discípulos que na primeira vez em que os enviou a pregar o evangelho, nada lhes faltou, mesmo sem recursos. Porém, agora o cenário é outro. Ele avisa que os tempos de hostilidade estão chegando e que eles precisam estar preparados. Em uma linguagem figurada sobre proteção e prontidão, ele menciona a compra de espadas. Quando os discípulos mostram duas espadas físicas, Jesus encerra a conversa dizendo: basta. Jesus disse isso querendo dizer: basta desse tipo de conversa, indicando que eles ainda não tinham compreendido que a luta não seria com armas humanas, mas que o seu tempo de paz externa havia acabado. No Getsêmani, o médico Lucas nos dá o detalhe clínico. Jesus está em tanta agonia que o seu suor se torna como gotas de sangue. A ciência chama isso de hematidrose, um estado de estresse extremo onde os vasos capilares se rompem. Lucas também é o único que menciona que um anjo apareceu do céu para fortalecer Jesus. Isso é Lucas em sua essência, mostrando que no momento de maior fraqueza humana do Filho do Homem, o Pai providencia socorro espiritual. Ele nos mostra que a oração de Jesus, seja feita a tua vontade, não foi uma oração fácil, foi uma luta física e emocional. Por fim, Jesus foi preso e no desenrolar da situação temos o momento da negação de Pedro. Lucas nos dá o detalhe mais emocionante. Quando o galo cantou, Lucas diz: o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Imaginem essa cena, Jesus sendo arrastado, humilhado, mas para tudo para olhar para o seu amigo que o negava. Não foi um olhar de eu bem que te avisei. Não, foi um olhar de compaixão que levou Pedro a um arrependimento profundo. Lucas também destaca que os soldados zombam de Jesus, pedindo que ele profetize quem está batendo nele. Mas o foco de Lucas é sempre a dignidade de Jesus em meio ao caos. Em Lucas 22, Jesus nos ensina que a verdadeira vitória não está em evitar o sofrimento, mas em enfrentá-lo com oração, serviço e fidelidade à vontade do Pai. Que possamos, como Pedro, ser transformados pelo olhar de Jesus e, uma vez transformados, fortalecer os nossos irmãos. E amanhã vamos percorrer os bastidores do julgamento mais polêmico da história, onde Jesus é jogado como um fantoche entre o palácio de Pilatos e o deboche de Herodes. E o médico Lucas nos revela detalhes que nenhum outro evangelista registrou. Vamos descobrir por que o dia em que o sol se apagou foi, na verdade, o momento em que a esperança brilhou mais forte. E como a morte de um homem no meio de dois ladrões mudou para sempre o destino da humanidade. É amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.